Salve, 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 nação rubro-negra! Saudações, começando mais um Linha de Passe aqui na ESPN Brasil. E vamos repercutir tudo sobre essa vitória do Mengão pela Copa do Brasil. Todos os créditos à ESPN Brasil. Vamos ao que interessa então. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Bora lá! O Flamengo empilhou a chance, não foi um grande jogo, evidentemente, não foi uma partida assim de encher os olhos, mas o Flamengo empilhou algumas chances, inclusive com o Michael, teve várias oportunidades, poderia ter já resolvido a parada. A verdade é que é muito difícil a gente imaginar que o Botafogo da Paraíba vai vir ao Rio de Janeiro e vai reverter o placar. Mas o Flamengo já podia ter feito 3, 4 e saído com uma vantagem muito maior desse jogo de ida. E a gente vai analisar aqui como é que foi esse jogo e o que esse jogo mostra para o Felipe Luiz, né? Porque quando entram jogadores mais jovens, quando entram jogadores reservas e o desempenho é bom, né? A gente pode olhar e falar assim, olha, tá ganhando mais peças para esse elenco que já é muito bom, né? Deu para ver isso hoje ou não, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, Calçade, Eugênio, Breder, as fãs do esporte. Eu acho que tem uma grande diferença. O jogo do Flamengo, quando o Felipe usa os principais jogadores, os que atuam mais vezes, inclusive alguns reservas que não atuaram, que poderiam jogar, é um jogo que tem associação por dentro e muitas jogadas por fora. Sim. Com o time que ele formou hoje, o time só tinha jogadas por fora. Então o Flamengo ficava rodando a bola. Tinha Luiz Araújo, Bruno Henrique. Rodava a bola, para um lado, tenta a jogada, Varela avançando bastante, até mais que costuma avançar, até porque não tinha muito necessidade de marcar. Estava até ousado o Varela hoje, né? E o Flamengo conseguia chegar à linha de fundo, jogar individual, bola vinha para a área, por baixo, não cruzamentos sempre, aqueles cruzamentos que o time não cria nada, vem de trás, então chegou várias da linha de fundo, a bola vem por trás, no chão, e o Flamengo perdeu os gols. Respondendo sua pergunta, se o Felipe avaliou que algum dos jogadores de lado de campo pode brigar com quem tem jogado os principais momentos da equipe, é isso que ele pode tirar do jogo de hoje. No mais, eu acho que os que entraram tinham a oportunidade de fazer uma goleada, de meter pressão em cima do técnico, de fazer a torcida pedir mais esses jogadores, e ninguém que entrou em campo fez isso. Concorda com o Birner? Ficou devendo? O pessoal que entrou em campo ficou devendo? Devendo ao certo, tá? Só não brilharam. Segue igual. Segue igual, isso. Basta de ano. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, Provante de Esportes. Em parte, eu concordo com o Birner, porque tem a expectativa do Flamengo é sempre muito alta. Então, vai jogar em São Luís, no Maranhão. O torcedor que não está acostumado a ver o Flamengo, embora nesse ano, o Flamengo é a terceira vez que joga em São Luís, com boa parte da torcida a seu favor, e acaba decepcionando por algo que, se tem um asterisco para a gente colocar nesse Flamengo da temporada 2025 do Felipe Luiz, é a efetividade. E aí isso, às vezes, afeta o time principal. Então, e quando não acontece, é um Flamengo com muito volume de jogo e um Flamengo encantador, porque converte boa parte de suas chances. E hoje voltou a acontecer, mesmo com o time poupado. O Felipe Luiz vai com, em tese, uma formação que é um 4-2-3-1, mas pelo que a gente viu em campo, pela função do Bruno Henrique, é mais um 4-2-4, porque são 4 atacantes e pouca gente para articular. Então, naturalmente, o jogo do Flamengo depende da velocidade pelos lados, como o Birner falou, mas sem um a mais para criar, e geralmente é o Arrascaeta esse cara, juntamente com o Gerson, não dá para dizer que o Flamengo ficou engessado. O Flamengo produziu, o Flamengo atacou, o Flamengo, e até o Antônio Carlos Zago coloca o Botafogo para jogar com muita gente no campo defensivo. E ali o objetivo era realmente, para o Botafogo sobreviver a esse primeiro jogo, já seria considerado uma vitória pelo sistema defensivo, que era a resistência. O Matheus Cunha, que foi o goleiro hoje, nem foi incomodado. E aí, nas finalizações que o Flamengo tem falta de efetividade, novamente, do Michael. Pode ser um jogador e deve ser um jogador mais direto, mais objetivo, com mais fome de gol, e não pode perder oportunidades quando tem, porque a concorrência começa a aumentar. Tem oportunidades, principalmente por essa jogada que o Birner falou, de dar a bola para trás e quem vem chegando. Mas aí, às vezes, o Flamengo também peca por dar uma penteada a mais, não finalizar logo a jogada, não arriscar logo o chute. Então é algo que já aconteceu em outros jogos com o Flamengo, não dá para colocar só na conta dos jogadores, é algo que o Felipe tem trabalhado, mas o saldo é bem positivo. O time teve volume, o time jogou melhor que o adversário
e conseguiu descansar alguns jogadores que já vinham desgastados. O grande objetivo era esse. Conseguiu um bom resultado, conseguiu. O jogo não foi ruim, não dá para dizer isso do jogo do Flamengo, e mesmo com reservas, venceu um caminho de confronto e ainda tem um garoto saindo do banco, o Joshua, de 17 anos, um meio atacante que pode ser uma surpresa, pular até algumas etapas, ganhando aí espaço, quem sabe, de Matheus Gonçalves, que não foi titular hoje, mesmo o Flamengo tendo esse vazio no meio campo, Felipe opta por ter mais um atacante, ganhando espaço do Wallace Ian, que jogou mais no Campeonato Carioca e agora perdeu o seu lugar ali, até mesmo entre os relacionados. Então o Joshua acaba sendo aí a principal notícia desse Flamengo. Se o olho do torcedor rubro-negro hoje brilhou, foi pelo Joshua, mostrando estreia como profissional, marcando um gol e ganhando espaço nesse elenco do Flamengo que é muito qualificado. Se tem alguém para colocar uma estrelinha, é o Joshua. Se o cara chega, faz o gol e tal, você já... O próprio treinador, você já vai olhar, né, Casal? Fala, opa, pera um pouquinho, vamos olhar com carinho aqui, porque, vamos lá, a importância desse elenco render, e hoje ninguém esperava nenhuma grande atuação nem nada, no Flamengo que vai a campo para tentar fazer o que fez. 1-0, ganhou, ok, jogo de volta, encaminhado, e é isso aí. E muito provavelmente, talvez na volta, o Flamengo use do mesmo expediente, né, para jogar contra o Botafogo. Com certeza. Né? Então, assim, talvez esses caras que jogaram hoje, alguns a gente já está cansado de ver, né? O Bruno Henrique, olha, a gente está falando do time B do Flamengo, é Bruno Henrique, é Luiz Araújo, é Plata, o próprio Danilo jogou na zaga, aí tem o Varela. Então, assim, é um time que tem a qualidade, tem a mescla ali. Não são necessariamente titulares, mas bem que até poderiam ser em algum momento, ou já foram em algum momento. E com essa mescla, então, assim, com a quantidade de competições do Flamengo, com Copa do Brasil, com Libertadores, com Brasileiro e com o Super Mundial, esses caras vão jogar de novo, logo, logo. Olá, boa noite. Boa noite, Calçado. Eu não esperava nada desta rodada de Copa do Brasil, envolvendo todos, né? Nada além de uma tragédia mesmo, futebolística, porque não teve nada. Você não encontrou... Quem é que encontrou um belo jogo? Porque a gente está sufocando o futebol. Assim, uma proposta, que se ela é óbvia, vale mais a pena nesta etapa ainda você fazer uma etapa de apenas um jogo. Perfeito. Do clube, que o menor ranqueado, o time da divisão menor recebe aquele que está numa divisão superior. Então, você obriga esse time que vai te enfrentar a se envolver mais com o jogo. Você não pode tirar tanta gente da partida, porque a volta vai ser igual também, não vai ser muito diferente. Então, pelo menos você tem uma possibilidade de um jogo bom, razoável. Talvez nem tão bom, razoável. E o outro time, o franco atirador olha e fala, quem sabe, e você, né? E você diminui o calendário e as coisas bizarras que acontecem nessas partidas. Sim, só para dar exemplo, Copas, né? Todo o país tem Copas. Por exemplo, o que a Espanha faz? Não vai pegar Real Madrid, Barcelona, Atlético e botar para jogar lá atrás. Eles eles entraram na fase 16 avos de final, mas jogaram uma partida. 16 avos, oitavas, quartas. Semifinal é a única que tem ida de volta. 5, a final sábado passado, que foi um escândalo sensacional, 3-2 vitória do Barcelona, é o 6º jogo de Madrid e de Barcelona. Então é o seguinte, o envolvimento desses times passa a ser um pouco diferente com a Copa. Porque você vai lá jogar, cara. Se você não passar, aí é problema seu, você fica com vexame. Sim, é uma maneira de comportar tudo isso no calendário. Mas boas sugestões nunca são acatadas. Então, vamos lá. A hora que você fala, Bruno Henrique jogou e começou jogando Michael, Gonçalo Plata, Luiz Araújo. Você fala, Ayrton Lucas, Danilo, Varela. Tinha o Ayrton Lucas também, até esqueci de citar, Ayrton Lucas. Está acontecendo o seguinte, é preciso ter um contexto do Flamengo. Porque ele não tinha Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Isso. Esses 4 dão sentido para qualquer um desses aqui. Eles juntos... É um time que trabalha a bola diferente no meio de campo e fica assim, o jogo escorre para o lado para uma jogada individual. O que faz o Antônio Carlos Zago, que é o treinador, que dirigiu a seleção da Bolívia e deixou a seleção boliviana. Cara, você faz você encaixota o Flamengo de um lado, tenta encaixotar do outro, dobra a marcação e fica durante o jogo com 20% da posse de bola. Se a bola é sua, eu não quero. Vai ser um problema se eu tiver a bola. Sim. Eu vou me abrir... E você pode ganhar o jogo. Então,
O Botafogo, pela ótica dele, está corretíssimo. E o Flamengo fica ali batendo. Você pegar o mapa de movimentação, o Botafogo, ao final do primeiro tempo, todo dentro da área, assim, uma mancha vermelha no interior da área. Então, o Botafogo jogou dentro da sua grande área. E o Flamengo é um U. Ele é vazio aqui no centro e ele o tempo todo tentando jogar pelo lado e fazer uma jogada para finalizar. Mas é o Flamengo possível, com caras muito grandes, mas desde que tenha um contexto. Pode ser, tá bom, um jogo que não dá para ter Arrascaeta e Gerson, um ou outro já muda tudo. Aí o Gerson entrou no segundo tempo, a Arrascaeta nem foi, mas é o que dá para fazer. Então, assim, não é que o Flamengo, o torcedor tem que ficar triste. O torcedor do Flamengo tem que entender que o Flamengo conseguiu vencer um jogo em que ele tinha que, de certa forma, interagir com essa partida de uma maneira diferente, pensando no que é de maior nesta fase. Sim. E isso foi feito e ainda ganhou o jogo. E olhando para o final de semana, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, vai pegar muito valente, ele mantém uma boa conversa no vestiário. Sim. Vamos lá pro Rio, vamos tentar. Foi só 1-0. Se fosse 3-4, aí Antônio Carlos ia falar o quê? Vamos lá, que é Botafogo. Não rola, né? Agora, Eugênio, também tem essa questão, né? O Felipe Luiz já falou sobre isso em coletivas. Do tipo de postura que o Flamengo vai encontrar com relação aos seus adversários. Poucos são os times que não vão fazer o que o Botafogo fez hoje. O Botafogo nem é Série A de Campeonato Brasileiro, mas outros de Série A vão fazer a mesma coisa. Eu acho que nesse nível, embora não seja a equipe titular e tudo, mas é também continuar testando o Flamengo para sair desse tipo de armadilha, esse tipo de arapuca, essa dificuldade que os adversários vão criar defensivamente para o Flamengo, né? Tudo bem? Tudo bem, boa noite aos companheiros. Mas como disse aqui o Calçade, sem o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, você não tem o pensamento em campo. Para testar as pernas, mas não tem a cabeça. É isso. Você tem que ter os jogadores que vão dar o sentido ao time, que vão, peraí, vamos pensar aqui, o que a gente consegue fazer diante dessa situação? Quando entrou o Gerson, deu uma clareada, o Flamengo faz o gol no final do jogo. O Gerson é um jogador fundamental para o Flamengo. Porque o Flamengo tem que estar preparado para essas ausências, né? Porque elas podem acontecer por opção e aí, batendo na madeira, né? Pode acontecer por lesão. Pode, mas assim, é difícil. Todas ao mesmo tempo por... Não, todas ao mesmo tempo aí é zica demais, sendo por opção é muito ruim, mas tendo um deles, ajuda. Especialmente o Gerson, para mim hoje é o mais importante deles. Sim. E ele entrou e o Flamengo conseguiu clarear as ideias. É preciso entender também que você pode abordar um jogo como esse, tentando também alguns minutos, não está funcionando? Deixa o adversário jogar um pouco, dá a bola um pouco para ele, baixa um pouco a linha, vem aqui para trás. E aí? Porque aí você consegue criar um pouco de espaço, gerar um pouco de espaço. Muitas vezes a gente vê os times brasileiros assim que entram nessa circunstância, que ficam martelando 90 minutos, 100 minutos, 105 minutos, só martelam e não dão um respiro para si próprios. Às vezes dá um respiro, baixa um pouquinho. Vem, o que você tem para me mostrar, o adversário? Mostra aí, vem aqui. Quando sai, você vai ter espaço. E aí você pode matar o jogo numa dessa. Outro dia a gente estava vendo o jogo na Libertadores. O São Paulo com o Libertad lá. O Libertad no primeiro tempo não ia, o jogo estava ali. O São Paulo batia no muro e voltava. No segundo tempo, quando o Libertad saiu a primeira bola, o São Paulo foi no contra-ataque e fez o 1-0. Com uma jogada do Lucas Ferreira, Ferreira, pela direita. Então, às vezes, é bom você deixar o adversário jogar um pouquinho também. Mas talvez falte dentro de campo. Agora, eu acho, vou voltar no tema que o Calçado tocou aqui, é claro que a gente entende que tem as motivações comerciais. Vender o ingresso lá, tem mais um jogo para transmitir para os detentores de direito. Renda de 4 milhões e 600 mil Mas é um jogo completamente descartável. Completamente. Essa fase, você não precisa ter 2 jogos. Nas 2 fases anteriores, você mata em um jogo só. Faz um jogo só, porque assim, nesse jogo, era óbvio que o Flamengo, mesmo que não ganhasse o jogo, vai matar no Maracanã. Então, não precisa, sabe? É um jogo que tá todo mundo ali e tal, a torcida tá lá, a gente tá vendo, o torcedor do Flamengo em casa procura ver também, porque é fanático, mas não tem importância. Porque vai ser decidido no jogo de volta do Maracanã e provavelmente o Flamengo vai ganhar. Também tem um impacto comercial. Tem, para baixo. Exatamente. Para baixo, desvaloriza. Desvaloriza. Então, assim, a possibilidade de ter um jogo melhor valoriza.
a certeza de 2 jogos fracos, porque é o que a gente vai ver por aí, uns porque não conseguem jogar, outros porque precisam mexer nas suas equipes, pensando em Libertadores e Campeonato Você Brasileiro. enfraquece seu time, tem um adversário que vai jogar na retranca, né, falando limitado. popularmente. Ele pode ir com a sua força Isso máxima, mas é limitado. aconteceu com todo mundo. Essa semana todo mundo teve isso pela frente. E aí você vai desgastar, aí se não tem o resultado, é desgaste com a torcida, é uma pressão que aumenta. Um jogo que não precisava ter. A Copa, o Calçado citou lá a Copa do Rei. A Copa Argentina ela é toda em jogo único e campo neutro. Ah, não, mas o time tem o direito de receber um grande. O Botafogo da Paraíba tinha o direito de receber o Flamengo. Vendeu lá em São Luís. Foi jogar no Maranhão. Então, assim, negócio, a hein? Copa mais Ganhou dinheiro, hein? a Copa mais Ganhou tradicional do mundo, a FA Cup, é disputada também em uma partida. Uma partida. Mas, assim, ele independentemente não foi. disso, assim, Porque o calendário é muito apertado, você tem que dar um respiro. Aí quando você pode dar um respiro, você não dá. Ah, bota mais um jogo. Desculpa, Birne. não, claro, não tem problema. Eu acho que alguns jogadores falam que não aproveitaram muito bem suas chances, porque, como o Breder falou, como o Flamengo hoje, pela característica dos jogadores, era praticamente um 4-2-4, quem tem que construir são os volantes. Né? E aí a gente viu que faltou construção por dentro dos volantes, por 2 razões. Uma, o jogador que em tese estava por dentro, nessa suposta linha de 3, era o Plata. Só que o Plata vai jogar pelo lado. Sim. O Plata não é um cara que vai jogar por dentro. E ele fez muito mais jogo do lado do Michel, né? Do Michel do que propriamente jogando como meia, como jogaria o Arrascaeta. O Bruno Henrique também não vai fazer o trabalho de jogar de costas sempre como faz o Pedro. Tanto que a gente viu um Flamengo muito diferente no final de semana. Avassalador. Por quê? Como disse o Calçade, o Flamengo tinha os jogadores que atuam por dentro, o Gerson constrói por dentro, vindo da direita, o De La Cruz vem construindo como segundo volante. O Pulgar é um exímio construtor. Sobra espaço, porque tem muita gente a marcar para o Pulgar construir. O zagueiro constrói, o Arrascaeta destrói jogando pelo meio. Então, eu olhando assim, o Flamengo do Felipe Luiz, porque no começo a gente tinha alguma dúvida a respeito de como o time ia jogar. Eu acho que basicamente tem... Ele pode fazer variações, mas são 2 alternativas principais. Uma é com 2 jogadores de velocidade abertos e com o Gerson vindo fazer o segundo. Nesse caso saiu o De La Cruz. E essa, digamos que é a segunda alternativa quando o Felipe achar que precisa de jogo pelos lados, principalmente jogador que vem pelos lados e vem driblando por dentro para os seus laterais passarem para a linha de fundo. É a segunda opção. E a primeira opção já está muito clara, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta por dentro, Gerson na direita, Pedro centroavante e uma disputa do lado esquerdo. Sim. Essa para mim, estou falando quando o Flamengo fosse decidir uma Libertadores amanhã contra um time muito forte. Qual time que o Felipe acha que é mais consistente? E aí, obviamente, eu não estou pensando nas características do adversário, pode mudar isso. A minha dúvida é essa. Né? E aí eu acho que o Cebolinha. Para mim é o time que jogou com o Corinthians. Então, eu tenho a dúvida se é o Cebolinha ou o Plata. Cebolinha. É o Cebolinha. Hoje é Cebolinha. Se for hoje. E o Plata tem o seu valor, é um jogador... Hoje. O Plata é um coringa daquela região. Ele joga na direita, na esquerda, de vez em quando tenta quebrar um galho por dentro. Voluntarioso, é um cara que não reclama, mas sabe o outro que eu achei que ganhou pontos hoje? Até por não ser um jogador badalado, o João Vitor, zagueiro. Muito bem na construção, tranquilo para jogar. A zaga ela tá muito estabilizada, mas assim, não tem... E estava confortável esse zagueiro do Flamengo hoje. Exatamente. Contra o Botafogo. Mas hoje o Botafogo não pressionou. Então, sem bola, na marcação, recuperação, não foi muito testado. Mas pro que o Felipe Luiz valoriza hoje, que é zagueiro com bom passe, ele mostrou que tem valor. E um jogador de 18 anos, que o Felipe Luiz leva para os Estados Unidos, então ele nem começa o Campeonato Carioca com aquele time alternativo, ele vai ganhar espaço sendo relacionado ao longo da temporada com o time principal, e quando joga, mostra que sabe atar bem a bola, tranquilo para jogar, então pode ali fazer, quando o Felipe Luiz não tiver o Léo Ortiz, já se torna um jogador bastante considerável para entrar, jogar e corresponder a essa expectativa que é: o Flamengo tem mais a bola em todos os jogos do que é pressionado. Então, nessa virtude, para mim, ele ganha pontos com o Felipe Luiz. Mas vamos lá, se for um jogo de Libertadores mata-mata, ele não vai ser opção, vai?
Vamos colocar. Porque você tem o Léo Ortiz, você tem o Léo Pereira, você tem o Danilo, inclusive jogou hoje. Ele, num jogo pesado desse, acho que não vai colocar o menino. Mas nem por isso, ele continua sendo a quarta opção do elenco. E ser quarta opção desse elenco do Flamengo com 18 anos, tá de ótimo tamanho. Então ele pode jogar mais, dar mais confiança para o Felipe Luiz, poupar 2 zagueiros numa partida, como fez hoje. Então acho que é importante para um jogador de 18 anos jogar da maneira segura como ele jogou. E o Felipe Luiz já falou sobre ele. No começo da temporada, o Felipe Luiz falou: eu não quero fazer que nem o Abel Ferreira, que falou que o Vitor Reis não vai ficar pouco e acabou dando a dica ali pro City contratar, na visão do Abel Ferreira. Mas o Felipe falou, o João Vitor é um jogador de muito potencial e o Felipe Luiz certamente vai valorizá-lo, principalmente depois da atuação de hoje. Agora, de quem perdeu pontos, para mim o Bruno Henrique, e não só pelo jogo de hoje, mas de uma sequência vem deixando a desejar e até algo que o Flamengo hoje, com a bola, muitas ações ofensivas, e o Bruno Henrique era um ponto fora da curva. Desconectado, não, em algumas jogadas não conseguia dar continuidade, até pelo posicionamento não conseguia ser o Bruno Henrique insinuante, e isso já vem... Você acha que é uma coisa do Bruno Henrique ou, por exemplo, no jogo de hoje foi de ser um time diferente e tal, questão de posicionamento? O Bruno é dele. O Bruno Henrique nos últimos jogos não tem sido... Você associa isso às questões extracampo? Eu queria chegar nisso aí, porque... Não dá para fazer essa associação direta, mas tem essa coincidência de ser no mesmo período, né? Mas o Bruno Henrique, na temporada, ele começa bem, decisivo na Supercopa contra o Botafogo, mas logo depois já foi perdendo o gás e se tornou ali um jogador. Enquanto o Pedro não esteve presente, ajudou ali, improvisado como referência, mas não vinha de atuações espetaculares. Agora, se o Bruno Henrique fosse um jogador que não tivesse o status que ele tem, o peso que ele tem como ídolo do Flamengo, ele teria sido afastado. Porque seria o mais prudente a fazer nessa situação. Eu entendo também o lado do Felipe Luiz e o lado do Flamengo em relação à presunção de inocência, até para... Porque eu entendo também que nesse ponto, para o Bruno Henrique, é algo que ele tem a seu favor, jogar com esse capital de idolatria, o capital de liderança do elenco, mas, por outro lado, é um desgaste, porque o Bruno Henrique, ele foi indiciado por suspeita de manipulação de apostas, é algo grave. Jogadores que estiveram na posição do Bruno Henrique nos últimos anos no futebol brasileiro, denunciados e indiciados por suspeitas semelhantes, todos foram afastados. O Bruno Henrique acabou, por esse peso que ele tem no clube e no elenco, sendo blindado, mas essa blindagem, em algum momento, pode interferir no campo. Eu não afastaria. Mas... Então, eu não afastaria. Eu entendo... A não ser que o jogador pedisse. Eu não afastaria. Eu entendo lá... Não foi o que aconteceu. O Felipe Luiz, numa coletiva, falou... conversei com ele falou que tá tudo bem, que tá com a cabeça legal e tal. Mas está à minha disposição. Eu entendo o lado do Felipe Luiz e o lado do clube de bancar o jogador nesse momento e sob o argumento que é muito válido da presunção de inocência. Mas o que não pode acontecer é sustentar o Bruno Henrique com minutos, com oportunidades, só para... queremos... dar moral pro cara, mostrar que a gente tá junto. É separar uma coisa da outra. Mas eu não acho que é por isso. Acho que fazer isso porque acreditou no futebol dele. Mas hoje, por exemplo... Só por isso. Mas hoje, por exemplo, no lugar do Felipe Luiz, tudo bem, escalou o Bruno Henrique como titular. E até pelo cenário do jogo, teria mexido antes para colocar o Juninho. Juninho é um jogador mais útil pro cenário do jogo, que era o Flamengo... Outra característica. Pressionando lá na frente, outra característica, um jogador que pressiona mais em relação ao Bruno Henrique e pelo menos tem mais facilidade de jogar centralizado. Então, eu sinto que o Felipe Luiz, em algum momento, até para ter o jogador, até para acolhê-lo, tem dado mais minutos do que o Bruno Henrique tem feito por merecer. Eu, como acho que cabe aos líderes gerenciarem pessoas, inclusive quando as pessoas estão em momentos de dificuldade, eu acho que só quem convive com ele lá dentro pode entender as reações do jogador para saber como colocá-lo em campo. Eu acho que a partida contra o Botafogo, com tanto domínio do Flamengo, quando o time poderia fazer um gol a qualquer momento, inclusive o Felipe Luiz, inclusive o Bruno Henrique, não quer dizer que um gol fosse mudar toda a vida do Bruno Henrique hoje, mas eu entendo perfeitamente a decisão.
do técnico. Eu não questiono absolutamente nada, até mesmo se concordar contigo que havia, quem sabe, uma alternativa melhor para o jogo. Porque eu acho que aí já não é mais o jogo. Primeiro que não ameaça a classificação do Flamengo, segundo, o Flamengo era muito dominante com o Bruno Henrique, ali tem uma questão pessoal muito delicada, que eu não sei como o Bruno está lidando, eu não sei como isso repercute lá dentro. Como você falou, tem a presunção da inocência, então eu não acho que é hora de você colocar contra o Botafogo da Paraíba, no primeiro jogo, com tanto domínio, essa questão tática de maneira tão acima do que acontece realmente lá dentro, e eu não sei o que acontece. Mas o meu ponto é esse, Birner. O Bruno Henrique, só de estar, ele precisa ter consciência disso. Na situação, indiciado por uma suspeita grave, continuar com o grupo já está ótimo. Ele não pode reclamar de falta de acolhimento. A partir daí, o campo não pode servir como um aconchego a mais para um jogador que é histórico, um jogador decisivo, porque nesse momento o Flamengo tem opções melhores do que ele. Não estou falando nem como jogador. O Bruno Henrique é mais jogador que o Juninho. Tem um outro mas porém pro jogo de hoje, o Juninho poderia funcionar melhor. Tanto é que quando entra, o Juninho, por mais que tenha os problemas dele, acredito que deu mais presença de área para o Flamengo e o gol sai de uma cabeçada Outro problema é, se você observar pelo lado do Bruno Henrique, que nessa temporada, toda ela, desde o início, tem jogado fora da posição dele. Também. O Bruno Henrique não é centroavante. Também, exato. O Bruno Henrique estava quebrando um galho, porque o Gabriel Barbosa foi embora, porque Pedro o Flamengo machucado. não tinha outro jogador ali devido à lesão do Pedro, foi contratado o Juninho, mas o Juninho ainda não tem a confiança de todo mundo, e ele foi ficando como... Só que agora é difícil voltar para a posição dele. Porque aí a gente vai ter essa disputa. A gente falava agora, Tem um monte de jogador quem pra vai jogar ser ali. quem, É um quem vai monte. jogar na esquerda? A gente estava pensando aqui, Cebolinha, Plata. Michael, o Plata, Luiz Araújo pode eventualmente o Luiz jogar, Araújo já sem linha de jogou ali. fundo. Mas ali É curioso a posição porque do Bruno É Henrique. curioso que o Bruno Henrique é melhor do que eles todos. é Eu um tô falando segundo assim, atacante, tecnicamente. Só que ele não está joga ali. pelo que é. O sem bola dele às vezes pega um pouquinho hoje. em Ele é um dia. segundo atacante hoje, né? Não é mais o... Ele deixou de ser o cara de lado. Exatamente. Mas assim, ele foi a vida baixando para inteira. marca para pegar lateral. Ele foi a vida Bruno inteira o cara Henrique. de lado de campo. Ele no lado é em jogos em que o adversário está todo lá no fundo, não desce. Exato. Ele é o Mas segundo atacante. os jogos do Flamengo quase sempre têm sido assim. Mas eu não vejo assim. O Eu Flamengo acho, marcando no campo de ataque o tempo todo, pressionando, recuperando a bola. não vejo nada assim. Eu acho que a tentativa com ele é de uma associação. Ele se associa melhor com os companheiros do que o Juninho. Então, se o Juninho, você já tem a tua estrutura totalmente modificada. Sem Arrascaeta, Gerson, o Wesley faz toda a diferença também. Tá no banco hoje. Né? Então você tem isso bem modificado. Bom, Bruno Henrique, Cebolinha, Plata, eu acho que tem uma interação aí que pode dar jogo. Então, assim, eu não focaria. O gol perdido pelo Michael é a jogada dele, jogadaça dele. Michael, que está de frente para o gol, ele resolve mirar no canto e tira da trave. Mas eu vejo o Flamengo, assim, analisar o rendimento hoje é um negócio muito complicado. Muito complicado. Até porque é o seguinte, né, cara? Chega uma hora que, infelizmente, mas é o futebol. Isso entra na cabeça do jogador, essa zoeira que é o futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar, você acha que aquele campo, a estado do gramado onde o Vasco jogou, tudo bem que o Vasco não atua bem em bons gramados, em gramados... Não é no sintético, não é na grama, não é no lugar, no saibro, no jogo do... É isso aí, nação. É isso aí, o pessoal do Linha do Passe repercutindo aí a vitória do Mengão em 1-0 contra o Botafogo da Paraíba. Resultado, ok. Esperávamos um resultado maior, um 2, um 3, um 4-0 aí já para matar, porque tem o jogo da volta ainda no Maracanã. Sim, só que o Felipe Luiz fez uma escolha, colocou um time alternativo em campo, que era o que a partida pedia, porque ele tinha que descansar os jogadores. Tem um jogo importante agora contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, onde o Mengão é líder. Ele fez essa escolha, os jogadores ganharam a oportunidade, o Michael, o Bruno Henrique, e não conseguiram tirar o 0 do placar. Teve que o garoto fazer o gol ali no final, já quase, depois dos 80 minutos, para o Mengão ganhar de 1-0 do Botafogo da Paraíba. Não foi uma partida espetacular do Mengão em termos de goleada,
Mas o Flamengo fez um jogo tranquilo. Se tu for avaliar agora os jogos da Copa do Brasil, é bem isso que eles falaram. Todos os jogos assim. Foi aquilo que o Renato Gaúcho, inclusive, falou na entrevista. 1-0, o Atlético Mineiro empatou, o Grêmio perdeu. Entendeu? São todos resultados assim, 1-0, nenhuma goleada assim, nessa primeira fase, pelo menos nesse jogo de ida aí. Acho que um resultado ok, o Flamengo ganhando de 1-0, agora vamos focar no Brasileirão, tem um jogo importante contra o Cruzeiro. Descansou peças importantes aí, o Arrasca, o Pedro, entendeu? São jogadores que voltam agora contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. E acho que o resultado, tudo ok aí. Eu acho que essa classificação na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba tá bem encaminhada, tá bem tranquila. Eu acho que o Flamengo não tem que se preocupar muito não. Acho que o resultado satisfaz aquilo que foi o jogo. Claro que o Flamengo perdeu muito gol, o Flamengo criou muito, o Michael perdeu muito gol. E aí sim, jogadores que não aproveitaram a oportunidade ali para fazer o seu gol. Entendeu? Até mais que um gol poderia ter feito o Michael, o Bruno Henrique. Eu acho que todos esses problemas extra-campo aí tá sim mexendo com a cabeça do Bruno Henrique. Com certeza. Não tem como isso não mexer com ele. Não tem como. O psicológico também conta muito ali para te entrar bem na partida e desempenhar bem aquilo que tu faz. E o Bruno Henrique é monstro no que ele faz. E também tá jogando fora de posição, né? Ele não é esse jogador, esse centroavantão ali, não é o Pedro, entendeu? Então, acho que dentro das alternativas que tinha, o Felipe Luiz conseguiu montar um time competitivo, algumas peças aproveitaram a oportunidade, outras não. 1-0 no placar, agora toda a atenção aí para o jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Antes que você comente, eu não sei porque a minha webcam tá azul. Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para vocês, mas eu liguei ela aqui e ela ficou azul. Então, eu não sei e peço desculpa porque ela tá assim, depois eu vou dar um jeito nisso. No mais, eu agradeço pela audiência, todos os créditos estão na descrição do vídeo, a ESPN Brasil, ao programa Linha de Passe. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, muito obrigado por sua audiência. E deixe aí nos comentários, o que você achou do jogo do Mengão? Resultado satisfatório ou resultado negativo? 1-0 ficou magro, você não gostou do jeito que o Felipe Luiz armou a equipe aí? Deixe a sua opinião nos comentários sobre essa partida que eu quero ler e vou ler e responder todos. Saudações rubro-negras, até o nosso próximo vídeo!